Olá pessoal, essa é a segunda parte do vídeo referente a diagramas multifilares, conforme prometido na disciplina de instalações elétricas. Vamos dar continuidade então aí aos exemplos desses diagramas. Então, indo lá para o exemplo 5, lembrando que os 4 primeiros exemplos foram feitos aí no vídeo referente à parte 1, que já foi postado aí no canal. Bom, o exemplo 5 se refere à lâmpada comandada por um interruptor simples, só que essa lâmpada comandada por interruptor simples fará parte do circuito 1, e a ligação de uma tomada que será aí referente ao circuito 2, ou seja, são dois circuitos diferentes, um ligando cada um aí dessas cargas, né? O circuito 1 ligando a lâmpada comandada por um interruptor e o circuito 2 ligando aí uma tomada. Muito bem, nesse tipo de situação, em primeiro lugar, a gente vai ter aí um neutro e uma fase referentes ao circuito 1, que vai fazer então a ligação da lâmpada comandada por um interruptor, e também vemos aqui um neutro e uma fase para o circuito 2, além do condutor de proteção, que seria o condutor terra, que serão então utilizados para ligar a tomada, que fará parte desse segundo circuito. Por isso nós temos aqui N1 e R1, que são respectivamente o neutro e a fase do circuito 1. N2 e R2 então são o neutro e a fase do circuito 2. Lembrando que lá no quadro de distribuição, inclusive, eles são divididos, né, de forma independente, com disjuntores separados, tá? Com condutores também separados, tá? Conforme inclusive está descrito aí no próprio diagrama. Vamos lá. As cargas a serem ligadas são essas, né? Então aqui está o interruptor que vai acionar a lâmpada e aqui embaixo está a tomada que vai fazer parte lá do circuito 2. Lembrando que na realidade, né, ou seja, em situações reais, circuitos de tomadas geralmente ligam conjuntos de tomadas, tá? A gente está dando exemplo aqui de ligação de uma tomada somente, mas geralmente esses circuitos que envolvem tomadas, eles podem ligar, tá, mais de uma tomada. Por exemplo, tomada do chuveiro, né, que vai ligar lá o chuveiro, geralmente é um circuito independente, então seria uma tomada só, tá? Agora, tomadas de uso geral, né, que é o que eu quero dizer aqui, geralmente a gente tem mais de uma tomada a ser ligada aí. Bom, começando então aí pela ligação do circuito 1. Lembrando lá dos exemplos que nós fizemos anteriormente, no vídeo que foi gravado aí anteriormente, né? A fase liga o interruptor, o neutro liga a lâmpada e nós vamos ter um retorno complementando aqui a ligação do interruptor com a lâmpada. Então esse aqui seria um circuito 1 formado por interruptor e lâmpada. Lembrando que os circuitos de iluminação também são formados por conjuntos de lâmpadas, né? A gente só está aqui dando um exemplo. Bom, e no caso da tomada, que foi uma situação nova aí, né? Não foi falado sobre ligações de tomada lá no vídeo anterior. A ligação é bem simples, basta nós ligarmos neutro, fase e terra nos pinos da tomada. Então o neutro, no caso aqui do circuito 2, né? Ligando aqui de um lado, a fase ligada do outro lado, né? no outro pino aqui, e o terra, que é sempre o terminal central, tá, pessoal? Seja uma tomada como essa aqui, seja essas tomadas mais novas, sempre o terra ele é ligado ao pino central da tomada, tá bom? Bom, no exemplo 6, nós vamos ligar duas tomadas no circuito 2. Essa seria a única diferença. E como eu falei, o procedimento é o mesmo, né? Nós temos aqui, condutor terra, neutro e fase do circuito 2, neutro e fase do circuito 1. As cargas a serem ligadas aí, né? O circuito 1 seria a lâmpada com o interruptor, não nessa ordem, né? Interruptor aqui e a lâmpada aqui. E as duas tomadas que vão pertencer ao circuito 2. Circuito 1, fase no interruptor, neutro na lâmpada e o retorno fazendo a complementação aqui do circuito, né, da ligação desse circuito. E no caso das tomadas, neutro do circuito 2, fase do circuito 2 e o terra aqui, lembrando sempre o terra no pino central, né, da tomada. E para outra tomada a mesma coisa, neutro do circuito 2, fase do circuito 2 e o terra também ligados a essa outra tomada, já que ela pertence ao mesmo circuito,
podemos utilizar aqui o mesmo neutro e a mesma fase do circuito 2. Bom, um outro exemplo seria a ligação de interruptores paralelos, também são conhecidos como, popularmente, inclusive, como three-way, né? Então, é o que eu falo aqui, né? Os interruptores paralelos, também conhecidos como three-way, são usados quando se deseja comandar uma lâmpada ou um grupo de lâmpadas por meio de dois pontos diferentes. Então, é aquele caso onde nós temos, por exemplo, uma lâmpada lá num corredor e nós queremos acionar essa lâmpada com interruptores que estão nas duas extremidades do corredor, né? Então, esses interruptores eles devem ser interruptores paralelos. Eles têm, inclusive, uma configuração um pouquinho diferente do interruptor simples, já que eles têm 3 pontos de ligação. O ponto do meio é o chamado terminal comum e ele pode fazer aí o contato elétrico tanto com o ponto de cima quanto com o ponto de baixo, dependendo da posição do interruptor. Basicamente seria esse o interruptor three-way, tá? Bom, então são necessários 2 desses interruptores, né? Já que nesses casos nós queremos que a lâmpada ou o conjunto de lâmpadas sejam acionadas, né? Ou seja acionada, dependendo se for uma ou mais lâmpadas, por meio de 2 pontos diferentes. Né? Então, se tem o exemplo do corredor, pode ser o exemplo também lá de um quarto, onde nós temos lá a iluminação do quarto acionada lá por um interruptor próximo à porta ou por um interruptor próximo à cama. Né? Bom, como seria o diagrama multifilar neste caso? Né? Vamos fazer então o diagrama do three-way. Nós temos aí o neutro e a fase, consideramos aí um circuito 1 qualquer. Bom, como eu falei, o interruptor paralelo ele tem 3 pontos de ligação, como foi mostrado. Então, o ponto central aqui é o ponto comum e a posição do interruptor ele vai determinar se esse ponto comum estará ligado ao terminal de cima ou ao terminal de baixo. Já sabemos que nessa situação a fase sempre vai em um dos 2 interruptores, suponhamos que vá nesse primeiro interruptor aqui mais à esquerda, né? Então, a fase sempre vai no interruptor e o neutro sempre liga a lâmpada. Então, independente se é interruptor simples, se é um interruptor three-way, nós sempre vamos ter essa forma de ligação. Bom, e aí os outros fios que a gente vai utilizar para complementar essa ligação são os retornos. Nós temos um total de 3 retornos. O primeiro retorno liga o ponto comum aqui desse outro interruptor three-way que está vazio até a lâmpada. E os outros 2 retornos vão ligar a parte aqui de cima desse three-way, né, com a parte de cima desse outro e a parte de baixo desse com a parte de baixo do outro interruptor, dessa maneira que está descrita aí, tá? Lembrando que se essa ligação fosse cruzada, ou seja, se essa parte de cima conectasse a de baixo e se essa outra parte de cima aqui do outro interruptor conectasse a de baixo aqui desse primeiro, o circuito funcionaria da mesma maneira, tá, pessoal? Não tem problema nenhum, não. Então, nesse caso, ó, a gente pode ver que não existe, né, aqui da forma como os interruptores estão conectados, ó, não existe aqui um caminho para a lâmpada ligar nesse caso. Então, nessa situação, com os interruptores virados dessa maneira, né, então repare que o circuito está aberto. Mas quando eu mudo qualquer uma das 2 posições de qualquer um dos 2 interruptores, por exemplo, se eu mudasse esse daqui, ó, para esse ponto comum ligando aqui esse ponto de cima, eu já teria aqui um caminho fechado que permite, melhor dizendo, a ligação da lâmpada. Tá? Nesse caso ela receberia, como a gente já disse aí no vídeo anterior, 127 volts, né? Tensão entre fase e neutro, no caso da CMIG. E qualquer mudança na posição de qualquer um dos 2 interruptores vai mudar o estado dessa lâmpada, seja de apagado para aceso, seja de aceso para apagado. Essa é a finalidade então do interruptor three-way. Bom, um outro tipo de interruptor existente é o interruptor intermediário, também conhecido como four-way, já que ele tem 4 pontos de ligação, né, que seriam esses 4 pontos aí. Geralmente ele é comercializado dessa maneira e os 4 pontos são esses 4 que nós estamos vendo aqui, uma visão traseira, né, da ligação desse interruptor. Então, basicamente, o interruptor intermediário ele permite que a lâmpada ou o grupo de lâmpadas seja acionado por 3 ou mais pontos diferentes, uma vez que a gente pode colocar mais de um interruptor intermediário no meio de 2 interruptores paralelos, ou seja, no meio de 2 interruptores three-way, como nós vamos mostrar aí no diagrama multifilar. No caso do interruptor intermediário, então, esse interruptor intermediário, pessoal, lembrando aqui primeiro, né, que sempre vamos utilizar aqui um neutro e uma fase para uma ligação 127, lembrando que se fosse 2 fases seria ligação 220.
no caso da CEMIG. E reparem aqui, ó, o interruptor intermediário ele sempre fica no meio de dois interruptores paralelos. Ou seja, o four-way ele sempre fica no meio de dois interruptores three-way. Tá bom? Isso vai permitir então com que essa lâmpada, ou um conjunto de lâmpadas que estivesse aqui, né, ela seja acionada, né, ligada ou desligada, por meio de qualquer um desses três interruptores aqui. Como que é feita então a ligação? Fase vindo aqui no interruptor three-way, qualquer um dos dois, né? Estou pegando aqui esse como exemplo. Ele recebe a fase. O neutro vai até a lâmpada. O outro ponto comum aqui que a gente não ligou nada do three-way, ó, é um retorno que vai até a lâmpada. E os outros retornos, que são aqui 4 retornos diferentes, né? Eles vão ligar os interruptores entre si. Esse ponto de cima ligando aqui esse ponto do four-way. Esse ponto aqui do four-way vai ligar o outro three-way aqui vazio. E o de baixo aqui também vai fazer o mesmo complemento. Ó, dessa maneira aqui. Então, esse retorno, esse e esse. Com o interruptor com o retorno, desculpa, do interruptor até a lâmpada, seriam 5 retornos diferentes então que a gente está utilizando para essa ligação. Tá certo? Então, só complementando essa parte aí dos exemplos referentes a diagramas multifilares. O próximo conteúdo de instalações elétricas, nós vamos falar sobre os diagramas unifilares, ou seja, aqueles diagramas que são utilizados em projetos elétricos. Então, eles vão representar exatamente a mesma ligação, porém com uma simbologia diferente. Beleza? Então, por hoje é isso, pessoal. Agradeço a atenção de todos. Peço para que se inscrevam no canal para receberem conteúdos novos. Vou ficando por aqui. Um grande abraço e até a próxima.